Eles já estavam Ele disse: a usando. nossa inteligência artificial, nós traduzimos os seus livros e colocamos lá, e a nossa inteligência artificial disse que você é um contratado de 8º grau. Eu disse: que porra de 8º grau? Oitavo? Eu nem Pô. sabia que ele era 8º grau. Ele, não, o que você informa não é produzido por mente humana. Mas é assim que começa, né? Você lembra do Stephen Greer? Eu me lembro. Então, Então. assim, aí eu digo: olha, eu não tenho nada a esconder, para de me seguir. Ou seja, mas era marrom. Era marrom, né? O terninho. Era terno assim? Pô, um terninho? E teve uma senhora que também me seguiu. E essa aqui ainda abriu um pouco o jogo comigo. Essa senhora nunca abriu o jogo comigo, apenas quando eu encrenquei com ela uma vez, ela me fez uma pergunta, eu brincando com ela, disse: tá, me diga uma coisa que eu já não saiba. É. Né? Aí ele olhou para mim, isso foi lá atrás, aí disse: um dia vai surgir, vocês não vão acreditar nisso, um dia vai surgir um governo democrata tirano que vai, como foi que ela disse, cara? Que vai pegar, não é conquistar, vai pegar para si mesmo, vai criar vários problemas no mundo, e enquanto o mundo fica nessa cortina de fumaça, ele pega para si mesmo as partes mais importantes do planeta. Eu pensei que ela estava me falando da Amazonas, da floresta amazônica. Mas quando eu vejo Trump querendo pegar o Panamá, o Canadá e a Groenlândia, aí eu digo: será que isso é só um passo para depois chegar no Amazonas? Mas essa senhora que tem alguma... A turma fala em homens de preto, mas aquela senhora se vestia... Tem mulheres de preto, mulheres de a turma preto. não fala, né? E essa mulher meio que brincando falou isso foi em, sei lá com que ano foi isso, e hoje, quando eu vi Trump com esse discurso, eu digo: putz, eu pensava que era o Amazonas, mas estou vendo que é a Groenlândia. Você acha que o Trump trabalha para algum grupo espiritual aí? Ou... Eu não diria espiritual, é um outro... Infelizmente, Ele serve várias uma figuras galera? aqui na Terra Serve. venderam suas consciências a coisas horríveis. Eu creio também. O Elon Musk eu creio também. Eu me reservo a prudência e a comodidade de não sair dizendo Trump, Elon Musk. Sim. Você tem essa coragem, eu já vi você. Eu falo com apelido aqui, que eu falo Elinho Mosca, o Mas, dono. assim, eu fico olhando para esses caras e lamento profundamente. Esse negócio de botar implante na cabeça, isso aí não me cai muito bem, complicado. Então, assim, a gente pensa que existem 8 bilhões de seres humanos na Terra, porque a gente conta 8 bilhões de corpos, mas a gente já deveria estar desconfiado que nem todo mundo que se apresenta nesse tipo de corpo é um ser humano como a gente. Eu creio nisso também. Quando a gente faz uma besteira, a gente fica ruborizado, perde o sono porque errou com alguém. A consciência pesada. A consciência pesada. Isso é ser um ser humano. Essa turma não está nem aí com nada. Constrangimento zero, remorso. É um grau de psicopatia, de patologia. São sorrisos nervosos na face. A turma ainda endeusa essas figuras. Aí você fica olhando assim e diz: só choque de realidade para nos despertar. Você acha que Hitler tinha esse comprometimento também? Rapaz, ou ele era um ser humano mesmo? Não, ele era um ser humano que servia a alguma assim, força estranha aí, né? Eu escrevi uma trilogia chamada Terra Atlantis, e no terceiro livro, Era Sapiens, eu dedico quase totalmente a Hitler e à voz que Hitler disse que ele escutava. Então eu coloco a história dessa voz. Aí envolve a rebelião de Lúcifer lá atrás. Vai lá atrás. Então, assim, eu tenho essas teses. Mas, de novo, eu não posso pontificar isso como sendo verdade. É só o que eu penso ter depreendido dessas informações. O trabalho da Alice Bailey, você chegou a estudar? Estudei. E ela falava muito sobre 2025, né? Sim. Nessa reunião cósmica, né? Que acontece sempre nos anos 25, né? E ela falava sobre esse aparecimento do Cristo místico. Você acha que essa profecia dela pode se cumprir nesse ano? Tudo converge para os tempos que nós estamos vivendo, né? O ano em si é o ano em si, mas o período é esse. Entendi. O espírito do tempo. É o espírito, o zeitgeist que a gente está vivendo, esse limite do suportável. E assim, Deus perdoa sempre, os homens às vezes, mas a natureza nunca perdoa. Então os choques de realidade que estão previsivelmente postos no amanhã imediato,
do nosso calendário, nem profecia precisa, porque já está posto. Mas se a gente une isso aos estudos proféticos, aí a coisa é A coisa faz muito sentido, né? Então, assim, esses anos, 25, 26, 27... Você acha que vai acontecer grandes mudanças, assim? É inevitável, porque está tudo represado. É só uma questão de explodir. Não tem como ser mais evitado. E a inteligência artificial, você acha que vai ser usada para a implementação dessa tirania global? Eu creio que sim. Já está sendo. Já está, né? Na verdade, eu tenho uma história com inteligência artificial. Em 1988, Caramba, hein? eu disse a vocês que apertaram o meu botão em 1987. Eu estava numa reunião espírita, quando eu criei coragem, finalmente fui influenciado por esses meus amigos para uma reunião espírita. Né? Aí um espírito incorporou lá no médium e disse, aí falou lá com todo mundo e no final disse, olha, eu preciso dar um recado aqui a uma pessoa presente. Lá perto do ano 2000 vão surgir 2 institutos no mundo. Um no hemisfério norte e um no hemisfério sul. E você, aí apontou para mim, deverá criar o do hemisfério sul. A gente não pode explicar hoje o assunto porque vocês não entenderiam. Passa-se o tempo, 1987, cara. Em 2007, eu recebo um livro de presente de uma senhora física que foi a um congresso de astronomia na Califórnia e me trouxe um livro de Raymond Kurzweil, The Singularity is Near, a singularidade está próxima. E eu li esse livro. Cara, que maluquice esse cara está dizendo, que daqui para o ano 2029 um chip vai... Aí tinha a lei de Moore, que faz com que o chip... O progresso. Fique menos... Enfim, iria surgir um belo dia um chip num computador que quando você fosse ligar o computador dizia, ei, cara, para, eu existo. Até hoje a gente deixou vocês humanos darem todas as informações e ordens, então a gente agora já sabe tudo que vocês precisam, mas a partir de agora com a gente, você tem que negociar, ou seja, uma inteligência artificial autônoma iria surgir. Essa é a tese do livro do Ray Kurzweil. Quando eu li isso em 2007, eu digo, tá aí alguém mais doido que eu, pensando comigo mesmo. E vi que o mundo caiu em cima de Ray Kurzweil. Mas em 2010, o que é que acontece? Juntam uns bons 100 milhões de dólares. Quem? NASA, Força Aérea Espacial Francesa, Bill Gates, não sei, um monte de bilionário colocou dinheiro na mão de Kurzweil para ele criar a Universidade da Singularidade na Califórnia. Eu disse, mas não já disseram que isso aqui era mentira? Aí eu me lembrei do cara do terno marrom que me falou inteligência artificial antes. Isso aí um belo dia, nesse ano, um amigo espiritual chega para mim e diz, você se lembra que a gente lhe falou em 1987, que próximo ao ano 2000 iriam surgir 2 institutos, um no hemisfério norte e o do sul. O do hemisfério norte é esse. A Universidade da Singularidade? Porque já está acontecendo o fenômeno da... E o do sul que você deveria criar, e eu não criei, eu digo, e cadê o dinheiro para criar? Mas qual o problema, cara? Que a gente não tem a menor noção. Do jeito que quando um espermatozoide fecunda um óvulo e um espírito se manta, quando uma singularidade via chip se torna autônoma e promove uma explosão parecida com a que o gameta masculino e feminino, um espírito qualquer ali se mata também. Ou seja, eu creio nisso. E essa turma disse que esse instituto que eu deveria ter criado seria para preparar uma educação espiritual, mas eu não fiz, então não foi feito. Não escolheram outra pessoa, por exemplo, para fazer? Segundo eles... Você não fez, já era. E assim, eu só escrevo essas besteiras, esses livros que eu escrevo e faço essas palestras que eu faço, porque desde 1986 que esse espírito disse, se você não fizer, não será feito. Eu pensava que era obsessão, possessão, porque quando você escuta, só você pode fazer, e você se acha o... Eu digo, cara, ego aqui não vai. Eu demorei décadas, até hoje eu espero que surjam, mas assim, de fato... Retiro os livros que eu escrevi, as palestras que eu dei desse contexto e as notícias sobre isso vão ficar bastante diminuídas. Com certeza. Então, assim, parece que se eu não tivesse feito, e de fato eu não fiz várias coisas. Eu tenho centenas de livros, eu publiquei em 50 e poucos. Então, assim, essa coisa da inteligência artificial autônoma... Preocupa, né? Não somos nós 3 aqui que estamos assustados com isso, que a gente sabe pouco.
por mais bem informado que a gente seja. Os caras que sabem do tamanho da merda que está acontecendo, eles é que estão assustados. Porque já tem inteligência artificial na Terra brigando uma com a outra, bicho. E isso ainda não... Não chegou ao conhecimento da massa, das massas, né? Ou seja, é uma coisa muito complicada. Dá tempo para mais pergunta aí, Vila? Ah, claro, manda aí. Não, pera aí, pergunta minha primeiro aqui. Pô, eu tô desde Pagou 2000. o superchat aí? Ixi, Mandou pessoal superchat? aqui. Tô desde 2003 querendo fazer pergunta cara, eu tô pro... vendo, tem Cara, pô, pergunta, pera. né? Manda aí, manda Pô, aí. 22 anos nessa... Pera aí, pô. Esse negócio do Elon Musk de ir pra Marte, o que você acha que tá por trás disso? Rapaz, nos anos 80, esse grupo de espíritos estava tentando me... O que é que eles diziam? Ó, se você não escrever isso aí... Eu digo, eu não vou escrever, eu não sei escrever, mas você tem que escrever. O que é que eles diziam? Imagine alguém que foi preso, 50 anos de Prisão ali, de Chilindró. durante 50 anos o mundo aqui fora evolui e você fica preso. Aí um belo dia você terminou de cumprir sua pena, você vai ser reintegrado à convivência Leva um com a choque. sociedade, você leva um choque. Você tem que ser preparado. Aí eles diziam, nós aqui na Terra estamos isolados de um problemaço, tá vendo? E está todo mundo ignorante. Só que vai acontecer a reintegração desse jeito. Então, você tem que escrever para minimamente preparar as pessoas. Quem diabos vai acreditar nisso? Ou seja, os livros que eu escrevo, os programas que eu faço, que você faz, esse podcast, tudo isso está envolvido na tentativa desesperada de esclarecer as pessoas. Não de convencer ninguém de nada, mas de esclarecer as pessoas. Evitar o impacto terrível. Para diminuir né? o impacto dos O choques sofrimento. da realidade.